E aí, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Egídio e esse é o início de uma nova série aqui no canal, onde a gente vai tratar da fisiologia. Mas não é aquela fisiologia básica que você estuda, não. A gente vai pegar os conceitos fisiológicos e trazer para a prática, orientar vocês para a clínica. Então, o título da série é Fisiologia Orientada para a Clínica. Então, o tema desse nosso primeiro vídeo de hoje é sobre a fisiologia do coração e também do sistema circulatório, porque o coração e o sistema circulatório eles andam juntos, são quase que um casal aqui pra gente. Então já anota o que você vai ver nesse vídeo de hoje. Primeiro de tudo, você vai ver o quê? A parte da fisiologia básica, como é que é a divisão do coração. E no segundo momento a gente vai falar sobre a musculatura do coração. Como é que é a fisiologia do músculo cardíaco, né? Como é que ele é? O que é que ele é? Ele é igual ao músculo que está no braço? E aí? A gente vai responder essas questões no decorrer dessa aula de hoje. E por último, essa aula vai terminar com o potencial de ação. Como é que o coração, ele ativa, como é que ele começa a contrair, como é que ele relaxa, o que é que acontece dentro do coração para fazer com que ele contraia e ele relaxe. Então tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Então, primeiro de tudo, você pode aqui tocar na região, nós temos o quê? Um único coração. Mas na verdade que esse coração a gente divide em duas partes. Um coração direito, que esse coração faz parte da circulação pulmonar, já vai anotando aí. Coração direito faz parte da circulação pulmonar. O que é isso? O coração direito ele é responsável por receber o sangue, né, que vem do corpo, através das veias, e esse sangue que chega no coração direito, ele é transportado para os pulmões. Por isso que a gente chama de circulação pulmonar. Que quem é responsável? O coração direito. Já o coração esquerdo, o coração esquerdo, ele faz o contrário. O direito não recebe o sangue do corpo, o esquerdo vai jogar sangue para o corpo. Então, depois que tem lá no pulmão, o sangue volta para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo vai para a circulação sistêmica para irrigar todo o nosso corpo. Mas aí que está o detalhe. Eu já falei um pouco sobre a divisão do coração direito e esquerdo. Mas cada coração desse tem duas partes. Os átrios que estão mais em cima e os ventrículos que estão mais embaixo. O que é que são os átrios? Os átrios, tanto direito como esquerdo, eles são responsáveis por receber o sangue. Então, o sangue que vem do corpo entra no átrio direito e o sangue que vem dos pulmões entra no átrio esquerdo. Aí esse átrio ele recebe esse sangue e joga para os ventrículos. Aí os ventrículos sim que expulsam do coração. Então já anota, o sangue chega no coração pelos átrios, independente se é do pulmão ou do corpo. E depois os ventrículos que jogam para fora do coração, seja para a circulação pulmonar ou a circulação sistêmica, né? Para todo o nosso corpo. Aí a gente já destaca uma informação muito importante. O coração da gente ele bate de forma rítmica. O que é isso? Enquanto os átrios eles estão contraindo, os ventrículos que vão receber o sangue, eles têm que estar relaxados. Então, já anota esse nome. Repouso é diástole, contração é sístole. Então, pega esse exemplo prático. Enquanto o átrio ele está contraindo em sístole, o ventrículo está relaxado em diástole. Por quê? Porque quando o coração está em diástole, ele está recebendo sangue, seja os átrios ou os ventrículos. Enquanto ele está em sístole, ele está jogando, contraindo, expulsando o sangue dessa cavidade. Por exemplo, enquanto eu estou tendo uma sístole atrial, eu estou expulsando o sangue do átrio para os ventrículos. Consequentemente, os ventrículos têm que estar em quê? Em diástole. Porque imagina o seguinte, imagine que o átrio está aqui contraindo, 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 contraindo. E os ventrículos aqui também, contraindo ao mesmo tempo. Concordo que não vai ter tempo de enchimento nem dos ventrículos e nem dos átrios. Vai ficar algo desgovernado. É o pouco que acontece quando temos insuficiências valvares ou estenoses. Tem um pouco de quebra desse sistema normal, vamos dizer assim. Então, já nota, o coração ele bate de forma rítmica justamente para evitar que os ventrículos e os átrios contraem ao mesmo tempo. Então já nota, os átrios e os ventrículos, o coração de uma maneira geral, ele bate de forma rítmica para quê? Para evitar que os átrios e os ventrículos contraiam ao mesmo tempo e fiquem jogando sangue de um lado para o outro, porque cada cavidade dessa tem sua função. Então é importante que você saiba qual é qual. Depois que a gente falou um pouco sobre essa divisão do coração, a parte um pouco de anatomia, um pouco de fisiologia,
Vamos falar agora da fisiologia do músculo cardíaco. E por que esse músculo é tão especial e tem tantas características peculiares? Então, preste atenção. Primeiro de tudo, a gente tem que dividir, né? O coração ele tem três partes, três células no nosso coração assim que chama a nossa atenção. As células musculares atriais e ventriculares e as células especializadas, que essas aí são responsáveis por conduzir o impulso e gerar a ativação do coração. Então já anota, eu tenho células que vão fazer a contração e tenho células que vão fazer a ativação dessa contração. Então, uma ativa e a outra obedece. A outra que faz o movimento, a outra manda no movimento, que são as células especializadas no potencial de ação, que vai fazer com que a célula cardíaca contraia e jogue o sangue para frente, para a próxima etapa da circulação. Então já anota, o músculo cardíaco ele é estriado. E isso quer dizer alguma coisa? É, porque nós temos outro músculo estriado também no nosso corpo. O esquelético, esse aqui, ó, que a gente contrai, que estou fazendo esses movimentos, músculo estriado esquelético. Inervação somática, logo eu controlo. Mas o cardíaco ele tem muitas características parecidas com o esquelético, mas tem algumas que são exclusivas só da célula cardíaca. Então já começa a anotar. O coração ele funciona como um sincício. O que é isso? O que é sincício? Começou a bagunçar tudo. Peraí, preste atenção. O coração é o seguinte. Quando uma célula cardíaca, está aqui, é uma célula cardíaca, chegou a despolarização. Bateu aqui, pum, despolarização, contração muscular. E aí? Essa célula que está aqui, que foi a primeira estimulada, ela é responsável por estimular suas células vizinhas. Então tem uma célula aqui vizinha, tem outra aqui, tem outra aqui. Quando eu ativo a primeira, ela consequentemente, essa célula que despolarizou, ela começa a despolarizar as próximas, e próximas, e próximas, e próximas. Então isso que a gente chama de sincício. Quando eu estimulo uma célula, ela sozinha, ela começa a distribuir esse potencial para as suas células vizinhas. Isso que é o interessante do coração. Por isso que consegue organizar aquele ritmo cardíaco. Mas tem um detalhe importante. Entre o átrio e os ventrículos, lembra que eu falei que eles não podem contrair ao mesmo tempo, que aí bagunça tudo. Então existem válvulas que ficam entre essas duas cavidades, que são as válvulas, como é o nome? Válvula que está entre o átrio e ventrículo. Válvula átrio-ventricular. O nome já diz tudo, fica entre essas duas cavidades. Então, essa válvula ela impede que esse sincício, essa forma de ativação que vai de célula para célula, passe do átrio para os ventrículos. Então, preste atenção. Ocorreu a despolarização, átrio começa a contrair, ventrículo está relaxado. Átrio começa a jogar sangue para os ventrículos. Aí as células do átrio vão contraindo uma por uma, até a última. Isso aqui é muito rápido, né? Estou falando bem devagarzinho para você entender. Quando chega quase que no ventrículo, tem a válvula, né? A válvula ou a do coração direito ou do esquerdo. E vão impedir que essa propagação passe para os ventrículos, para justamente manter que um contraia de uma vez e outro de outra forma, né? Depois de um tempo. Mas o detalhe está em que, quando esse átrio contrai, para chegar no ventrículo, esse estímulo não vai mais pelo sistema de sincício. Vai não. Então deixa as células especializadas tomar conta da situação. Como assim tomar conta? Elas que vão lá no ventrículo e vão estimular lá. Então estimula os átrios, aí as células especializadas vão para os ventrículos e contrai agora a outra parte. Sempre no ritmo cardíaco regular, né? Batendo um canto e depois relaxando. Aquele jeito que a gente já falou para vocês. E agora, como é que funciona essa ativação que eu falei para vocês? Como é que o coração vem, tem uma célula aqui e ativa essa primeira célula para aí começar a ativar outras e outras? Como é que começa isso? Primeiro de tudo, existem potenciais de ação. Estímulo elétrico. A eletricidade aqui é o que move o coração. Bateu a eletricidade, despolarização, contração, joga sangue. É o que o coração faz. Ele ativa, joga sangue. É a função dele, é uma bomba. Tranquilo? Então, primeiro de tudo, você tem que saber o quê? Primeiro que o coração ele está ou em repouso, ou contraído, ou em diástole, ou em sístole. E o que isso quer dizer? Que as células cardíacas também funcionam assim. Ora essas células estão em repouso, ora elas estão
ativadas. E tudo isso vai depender do potencial de cada célula. E de uma maneira geral, a célula, quando está em repouso, ela está negativa. Então lembra, negativo geralmente puxa a célula para o repouso, puxa para estado basal. Isso aqui é importante. Eu estaria anotando se fosse você. Já quando ela começa a ficar positiva, ela começa a ativar, a contrair essa célula do coração. Então, preste atenção e anota. A célula cardíaca, quando em repouso, a célula muscular, quando em repouso, o que é que ela tem de potencial? Menos 90 ou menos 85, depende da referência. Então pensa, a célula está em repouso, então ela tem um potencial de menos 85. Está lá, parada. Estou aqui parada, menos 85 de milivolts, estou parada. O que acontece? O estímulo chegou, a despolarização chegou, tocou nessa célula. Quando ela tocou na célula, começou a abrir um monte de canais, que a gente vai falar em um próximo momento, e começou a fazer efluxo e influxo de íons. Começou um monte de coisa que ocorre de forma organizada, mas não vamos focar nisso agora. Então, começou a entrar íons positivos para dentro dessa célula. Eu já vou dizer para vocês, entra um influxo extremo rápido de sódio. Sódio é positivo, isso aí você lembra de química, sódio é um íon positivo. Então, quando ela entra dentro da célula, se estava em menos 85, começa a ficar positivo. Começa a ir para menos 70, menos 60. Só que isso é rápido. Não é vou devagarzinho, não. Bateu, entrou muito, despolarização, começou. Então, o que ocorre? Influxo de sódio, entra sódio com a peste dentro da célula. O sódio entrando, eu saio de um potencial de repouso de menos 85, aumento, vou lá para mais 20. Então, eu saí de menos 85, paradão, e vou lá para mais 20, positivo. Então, despolarizei, contraí. Então, isso que é o interessante. Então, quando o coração ele é despolarizado, quando a célula cardíaca é despolarizada, a primeira coisa que ocorre é um influxo rápido de sódio. E esse influxo rápido de sódio caracteriza a fase zero do potencial de ação. Então, o potencial de ação zero, a fase zero, é caracterizada pelo quê? Influxo dos canais rápido de sódio. Entra muito sódio dentro da célula. Como entra muito sódio dentro da célula, a célula fica positiva. Sai de menos 85, menos 90, vai lá para mais 20. Contração. Aí sim, começa a ativação e contração da sístole cardíaca. Né? Enquanto está lá em menos 85, está em repouso. Quando eu pulo para mais 20, com esse influxo, aí sim eu chamo isso de despolarização. É uma ativação da célula cardíaca, basicamente. Pegou esses conceitos? Então eu trouxe essa imagem aqui para vocês para exemplificar um pouco melhor do que é isso que eu estou falando. O que é isso? Esse potencial de repouso, menos 90, entra sódio, vai lá para mais 20, como é que é isso? Então, preste atenção na imagem para você colher a informação e depois você procura entender. Vai pausando, vai no seu tempo, anota tudo bonitinho. Então perceba, eu tenho 4 fases, na verdade são 5 se eu conto com a fase 0, e a gente segue a sequência. Então a sequência o primeiro número é a fase 0, que é justamente o que eu falei para vocês. Olha aqui, menos 90 é o potencial de repouso da membrana da célula cardíaca, está aqui em menos 90. Então o que acontece agora? Preste atenção. Quando chega o estímulo, olha para mim, quando chega o estímulo, bateu na célula. A célula abriu canais rápidos de sódio. Então esse marco é a fase 0. Perceba como é que vai de menos 90 para mais 20, aproximadamente aqui, com influxo rápido de sódio. É a despolarização rápida. Depois eu tenho a fase 1. Perceba que a fase 1 começa a descer um pouquinho, que é justamente uma repolarização inicial. Ele tende a querer voltar para a base, mas o coração ele tem que manter um platô, que é justamente a fase 2. Mas calma, a fase 1, o que acontece? Ela inativa esses canais de sódio, não deixa sódio mais entrar. Já entrou muito, já despolarizou muito, não entra mais. E o que acontece agora? Ela abre um pouquinho os canais de potássio, para tirar um pouquinho da positividade. O potássio está dentro da célula. Então, bota um pouquinho de potássio para fora,
Aí ela começa a baixar. Mas o coração faz o quê? Peraí, ainda tem sangue dentro do ventrículo, ainda tem sangue dentro do átrio, a depender do ciclo. Então o que é que ele faz? Ele vai manter um platô, que é uma ativação, uma contração constante, que é marcada pela fase 2, que é a entrada de cálcio. E essa entrada de cálcio mantém a célula contraída constante, para poder expulsar o resto de sangue que ainda tem. Quando termina essa fase 2, eu entro na fase 3, que aí abre canais de potássio e bota potássio para fora. Potássio, você está vendo aqui, ó, ele é um íon positivo. Então, se ele sai dentro da célula para fora, então a célula perde positividade. Então, sai lá de cima do positivo e volta para a fase 4, que é o nosso repouso, que é a diástole. Então, é assim que funciona a fisiologia do potencial de ação da célula cardíaca. Então, nesse vídeo, você assistiu o quê? Você entendeu o quê? Um pouco sobre a fisiologia do coração e do sistema circulatório, cada cavidade, coração direito e esquerdo. Você viu também a fisiologia da musculatura do coração e do potencial de ação. Se gostou, curte, se inscreve e até o próximo vídeo da nossa série Fisiologia Orientada para Clínica. Até mais!